Eu era muito hippie, eu lavei muitos pratos, eu trabalhei em restaurante, trabalhei como modelo de escolas de belas artes. Depois, em 90, eu estava em Londres, na época da Guerra do Golfo, e fiquei completamente sem dinheiro. Aí eu tive que lavar pratos num restaurante francês, no bairro Punk de Londres, em Camden Town. E era muito engraçado, porque tinha saído um livro meu lá, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, na edição inglesa. E toda manhã, quando eu ia para o restaurante, era inverno, eu ia muito cedo e eu tinha que passar por uma livraria antes, que era do lado do restaurante. E na vitrine da livraria estava o meu livro como um dos indicados pela livraria, como um dos melhores e tal. E isso era muito curioso, porque eu passava por aquela vitrine, via o livro e entrava no restaurante a lavar pratos direto até às 5 da tarde. Fala, turminha, tá começando no ar mais um Entrevistas. Hoje, na verdade, eu vim falar de um escritor que me é muito caro e tem uma importância muito significativa na minha vida enquanto leitor, que é o Caio Fernando Abreu, esse camarada aqui, ó. Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago de Boqueirão, no Rio Grande do Sul, mas passou praticamente parte da sua infância, da sua juventude em Porto Alegre. Inclusive, ele chegou a iniciar um curso de letras, que ele parou no meio do caminho, fez artes cênicas também, mas aí a carreira dele começou a dar um up quando ele veio para São Paulo, quando ele foi aprovado na seleção de novos jornalistas do jornal Estado de São Paulo. Na verdade, foi para a redação da revista Veja. Foi aí que ele começou a dar início à vida profissional dele, né, como pessoa pública, mais especificadamente como jornalista, mas é na literatura que, de fato, o Caio Fernando Abreu se transforma nesse nome, nesse ícone literário, né? Eu acho que foi por volta de 11 anos de idade, por aí, que eu comecei a ganhar uns concursos assim, de contos que tinha na cidade. E comecei a ler mais revistas, entrevistas e tal com escritores, e comecei a descobrir que escritores existiam. O Caio Fernando Abreu acabou entrando aí com a onda das redes sociais, nesse mesmo bojo da Clarice, né, de ter trechos de sua obra e frases que nem são de sua autoria, replicadas aí como se fosse autoajuda, mas Caio não é nada disso, tá, gente? A literatura do Caio Fernando Abreu é tão primorosa que a gente fazer uma simplificação da sua obra, do seu texto literário, através de frases, através de pílulas que são publicadas na internet, eu acho que isso é uma tremendo crime, na verdade, né, contra a obra do Caio Fernando Abreu. E eu achei de suma importância que a Companhia das Letras tenha tido essa ideia de reunir em volume único toda a produção de contos. Ele escreveu crônicas, escreveu romances, mas o grande mote central da obra do Caio Fernando Abreu está nos seus contos, tá, gente? Ele escreveu 2 únicos romances. O primeiro eu tenho ele aqui, ó, que é o Limite Branco. Ele escreveu muito novinho ainda, ele era um adolescente, tá? Esse livro bem bonito, que saiu pela Nova Fronteira, que é um Bildungsroman, tá? Que é um termo alemão que designa romance de formação, e é basicamente a descoberta de um garoto lá na sua adolescência. Ele vai descobrindo a sua sexualidade e uma série de questões. E para além desse, ele escreveu também um outro romance mais de verniz policial, chamado Onde Andará Dulce Veiga, que inclusive foi adaptado aos cinemas. Eu tenho aqui alguns outros livros que já são de contos, quer dizer. E tem um outro livro que esse aqui é um dos meus preferidos, gente. Que na verdade é uma novela, tá? Chamada Triângulo das Águas. Esse livro aqui reúne 3 novelas chamadas Dodecaedro, que é a primeira novela deste livro, que é muito louco na verdade. Basicamente o que ocorre é um texto polifônico,
Polifonia, para quem não sabe, é a inserção de vários narradores em primeira pessoa em que você vai lendo o ponto de vista desse narrador que se intercala com o ponto de vista de um outro narrador. E aí o que acontece é o seguinte, existe um grupo de amigos hippies, vamos dizer assim, jovens na verdade, da década de 70, pelo menos suponho eu. Eles estão dentro de uma casa e existe uma metáfora relacionada a cachorros que estão do lado de fora, cachorros raivosos, e a gente tem que pensar na ditadura militar, porque o Caio Fernando Abreu, a temática da obra dele, para além de outras questões que implicam, né, a sua poética, também envolve muito essa questão dos anos de chumbo que o próprio Caio Fernando Abreu experienciou. E aí a gente começa a entender a história pelo ponto de vista de cada um dos personagens. Acontece uma série de coisas super interessantes e no fim, né, infelizmente vou dar um spoiler, não vou dar o spoiler do livro todo, tá? Porque é a primeira novela e vale muito a pena vocês lerem essa novela, não só essa como as 3 do Triângulo das Águas. Acaba ocorrendo aí no final uma suruba, tá, gente? Um sexo grupal entre esses amigos, enfim, mas é uma escrita impressionante que merece muito a atenção de vocês. Eu não sei se a turminha vai conseguir achar essa edição aqui ainda nas livrarias, que já é uma edição de alguns anos, tá, gente? Não uma edição recente. Mas existe uma outra editada pela LPM, é uma edição bem pequenininha, com uma capa rosa, uma capa muito bonita, inclusive, tá? Por que Triângulo das Águas, né? Que eu acabei não explicando, né? O Triângulo das Águas tem a ver com os signos da água e tal, tem toda uma questão metafísica, astrológica. O Caio Fernando Abreu, ele era um pouco ligado com essa questão mística da astrologia, e ele quis, na hora de compor essas novelas, inserir essa questão dos elementos da água. E aí as 2 outras novelas que fazem parte também do Triângulo das Águas é Marinheiro, que para mim é um dos melhores textos já escritos pelo Caio Fernando Abreu. Eu fiquei completamente louco quando eu li. Basicamente o que eu posso contar para vocês é que nessa novela específica um rapaz recebe uma visita inusitada numa noite de chuva, se eu não me engano, porque eu já li essa novela tem muito tempo, de um marinheiro, tá? E aí o que acontece durante essa visita, vocês vão ter que ler o livro. A terceira novela, Pela Noite, que já é uma novela, acredito eu, mais conhecida, até porque eu já cheguei a vê-la em algumas coletâneas. Pela Noite basicamente fala sobre um casal homoafetivo que vive a noite paulistana, e aí vocês vão ver toda a questão do mundo gay nos anos 80, né? Mas o vídeo nem seria para falar sobre Triângulo das Águas, porque esse livro aqui, enfim, é o meu livro de estimação do Caio. Mas agora eu vou falar aqui, dessa belezura chamada Contos Completos. Basicamente esse livro aqui, tá? Esse tesouro que a Companhia das Letras nos presenteou, traz a obra completa do Caio Fernando Abreu em contos. Então, assim, vale muito a pena para quem lê um texto ou outro, ou para quem não tem nenhum conhecimento do Caio Fernando Abreu, porque você vai ter todo o apanhado geral e completo. É um livro que veio com acabamento belíssimo, adorei, tá? Essa arte feita com uma foto do Caio, se eu não me engano, na Inglaterra. É uma foto da década de 60 ou início dos anos 70. Esse Caio bem novinho aqui, de cabelo grande. Um ponto que é válido ressaltar também com relação à obra do Caio F, né? Para quem não sabe, o Caio Fernando Abreu também era conhecido entre os mais íntimos como Caio F, é de que ele vai falar muito sobre a questão da solidão do homem, tá, gente? Do indivíduo, do ser com ele mesmo, que é uma característica marcante, tá, dos autores existencialistas, tá? Pensar aí a Náusea, de Jean-Paul Sartre, que inicia-se aí a saga do existencialismo, né? A gente pode pensar lá atrás com os autores russos como Dostoiévski, que é considerado o pai do existencialismo na literatura. E aí a gente pode pensar também na Virginia Woolf, né? Com Mrs. Dalloway, Ao Farol, O Quarto de Jacob,
Podemos pensar, é claro, também na Clarice Lispector, por quem o Caio Fernando Abreu foi um grande admirador. Inclusive, nos primeiros contos, nos primeiros textos do Caio F., você encontra uma ligação muito forte, tá, da literatura da Clarice Lispector no texto do Caio Fernando Abreu. Inclusive, há um conto específico do primeiro livro do Caio Fernando Abreu, que é o Inventário do Irremediável, em que o nome do conto vai se chamar O Ovo, justamente em homenagem ao ovo e à galinha, embora sejam temáticas distintas, tá? Mas o Caio Fernando Abreu vai escrever esse conto justamente em homenagem a um outro conto também muito emblemático da Clarice Lispector. Mas essa questão da solidão, da busca por uma coisa que nunca se concretiza, é muito forte, é muito latente no Caio Fernando Abreu. Então acho que por isso que muitas pessoas acabam se identificando, porque é do ser humano, né? Em algum momento das nossas vidas nós nos encontramos numa situação limítrofe, onde nós descobrimos, na verdade, o nosso eu enquanto indivíduo, né? E é sempre uma descoberta um quanto que pavorosa, porque enquanto nós estamos inseridos dentro das caixinhas e pertencendo à sociedade, dentro dos seus papéis e tudo mais, a gente não para pensar muito sobre as nossas questões existenciais. Mas quando de fato a gente para e analisa o nosso eu, a gente começa a se confrontar com determinadas áreas da nossa alma, do nosso espírito, que nos deixam um pouco fora de si. A gente pergunta, meu Deus, o que é isso? Onde eu estou? Para onde eu irei? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu real objetivo? E os personagens de Caio F. são sempre personagens solitários, que estão caminhando em rumos incertos em determinados momentos e estão sempre buscando na linguagem, né, uma própria forma de dar forma, né, a um sentido possível que é a vida, né, que é uma aventura louca e inominável. E essa perspectiva também da paixão na literatura do Caio Fernando Abreu também está muito longe de ser esse formato de paixão, vamos dizer assim, piegas, porque é uma paixão no sentido da intensidade, de você viver os sentimentos no seu estágio maior, no seu estágio limítrofe, sabe? É você experienciar situações que tangenciam um pouco a órbita da normalidade e da moral. Lembrando também que o Caio Fernando Abreu é um grande retrato da contracultura que se estabelece, sobretudo no Brasil, na década de 70, tá, gente? Para quem não sabe, contracultura, como o nome já diz, contracultura é todo aquele tipo de cultura que vai contra a outra cultura que era pré-estabelecida até então na sociedade, né? E que começa, na verdade, com os beatniks, né? Com a geração beat lá nos Estados Unidos na década de 50, posterior com os hippies, e depois foi formando os movimentos punks e etc. Então, a contracultura é tudo aquilo que vai contra a um sistema padrão daquilo que é dito como correto. Bem, para que eu não fique aqui fazendo uma resenha de vários contos, porque há, de fato, muitos contos desse livrão aqui, tá, gente? Que tem pouco mais de 700 páginas, suponho, né? São 700 e poucas páginas, é isso mesmo? O que eu posso dizer é o seguinte, é que a obra do Caio Fernando Abreu, pelo que eu andei analisando, lendo todos os contos dele, ela pode ser dividida entre a década de 70, tá, e os anos 80, porque de fato há diferenciações no trabalho estético do Caio Fernando Abreu, sim. Para começar, os textos iniciais do Caio Fernando Abreu, que se dirigem ali, um apanhado geral da produção da década de 70, ela ainda é um pouco... Ela ainda possui uma grande influência clariciana já relatada aqui, mas para além disso, o Caio Fernando Abreu ele trabalha também muitos aspectos do realismo mágico, que é um grande boom naquele momento. E a gente pode pensar
no Julio Cortázar, por exemplo, a gente pode pensar no Gabriel Garcia Marques, entre outros, e sabe-se que o Caio Fernando Abreu era um grande admirador da literatura latino-americana, né? Ele tinha um grande conhecimento aí sobre esses autores, ele faz um grande uso, tá, desses procedimentos técnicos, quer dizer, há sempre a inserção do campo onírico em suas histórias. A gente vai também achar essa questão do surrealismo, dessa estética onírica entre a realidade e o sonho, também trabalhadas nos seus textos posteriores dos anos 80. Mas nos anos 70, sobretudo, a gente vai ver esse Caio Fernando Abreu ainda buscando a sua própria voz e se nutrindo de várias influências, né? A chamada angústia da influência que vai ser, na verdade, diluída de vez nos anos 80, a partir do livro Morangos Mofados e assim em diante. Outro ponto forte também é que o Caio Fernando Abreu é um dos primeiros autores a falar sobre a questão do vírus HIV na literatura, tá, gente? Existe um conto maravilhoso, tá, e muito impactante de 1988 que está no livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que é o conto de abertura, tá, gente, dessa coletânea aqui, que encontra-se nesse livro, diga-se, tá, que vai falar exatamente sobre um personagem que está contaminado com um vírus e ele vai até a casa da mãe dele, né? Tem esse encontro com a mãe dele. Enfim, eu não vou contar, não vou passar nenhum spoiler para vocês, mas vai falar sobre essa questão da temática do vírus HIV. E eu acho que o mais interessante nesse conto específico são os detalhes que o Caio Fernando Abreu insere dentro da narrativa. Ele se chama Linda, tá? Uma história horrível, tem esse contraponto. A Companhia das Letras poderia rever alguns erros na cronologia ali, inclusive ao falar sobre esse livro aqui que eu tenho, tá? A Vida Gritando nos Cantos, que foi feito por duas pesquisadoras do Caio Fernando Abreu, que conseguiu reunir um vasto volume de textos publicados pelo Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o Caio Fernando Abreu ele foi cronista durante muitos anos. Ele, na verdade, ele trabalhou em várias redações dos grandes veículos de imprensa do país, tá? Mas, basicamente, esse livro aqui ele foi organizado aqui, ó, pela Lara Souto Santana e pela Liana Farias. E aí, na cronologia do Caio, além deles colocarem o título errado, que o nome do título é Vida Gritando nos Cantos, tá? Que é de uma frase tirada, obviamente, do Caio, né? De um de seus textos, né? Eles dizem que o livro, na verdade, foi organizado pelo professor Ítalo Morricone. O professor Ítalo Morricone, o professor queridíssimo da UERJ, ele, na verdade, organizou o livro de cartas do Caio Fernando Abreu. Não esse livro, Companhia das Letras. Então, eu espero que vocês revejam, tá? Durante a segunda edição do livro, que, poxa vida, né? Esses erros não podem rolar, até porque é uma questão de trabalho, né? Essas duas pesquisadoras aqui, né, que fizeram a coisa funcionar, né? E fizeram um trabalho super especial para quem, de fato, pesquisa, estuda a obra do Caio Fernando Abreu. Então, assim, eu espero que a Companhia das Letras, né, corrija esse pequeno errinho na cronologia. Eu não lembro se existia outro, eu acredito que sim, que é um outro erro, mas para mim o que mais ficou visível assim foi a questão mesmo desse livro, tá? A Vida Gritando nos Cantos, que ele é maravilhoso, tá, gente? O Caio Fernando Abreu mostra aqui o seu lado mais versátil, que eu não conhecia até então, através das suas crônicas. Ele era um cara bem mix, assim, sabe? Bem plural, e gostava desde do erudito ao popular, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Caio, porque eu também tenho essa complexidade de gostar de estilos distintos, né, da cadeia cultural. Além de romancista, contista, cronista, ele foi também dramaturgo,
jornalista, ganhou vários prêmios literários, morreu em 1996, teve uma morte prematura por conta de complicações do vírus HIV, né? E é um autor que faz uma imensa falta, sobretudo porque ele era um autor de personalidade, sabe? Ele se jogava, se inseria com suas próprias vísceras. Ele foi um homem muito corajoso, assim, de uma coragem impressionante, viveu intensamente, sabe? Um homem inteligentíssimo, que ainda soa muito atual, porque as suas ideias eram ideias que eram do seu tempo, mas continuam contemporâneas, né? Esse que é o grande barato, assim, dos grandes autores, né? É você construir uma obra de arte, um pensamento, ainda que seja do século XX, do século XIX, sei lá, do século XVI, e ainda ter esse poder de se comunicar, sabe, com as novas gerações. E eu acho que Caio é muito necessário nos dias de hoje, de verdade mesmo. A astrologia é mais uma tentativa de me sentir, de sentir o ser humano relacionado com o cosmos, relacionado com a coisa que é maior que ele, que eu acho que nada se separa. Nós estamos ligados com o todo, refletimos e espelhamos esse todo, como fala Caetano Veloso numa música chamada Gente. Eu acho que existir é um grande esforço de compreensão, de entendimento e que não acaba nunca. Bem, turminha, eu vou finalizar este vídeo lendo um dos meus contos preferidos do Caio Fernando Abril, que consta aqui, tá, nos Contos Completos, editado pela Companhia das Letras, e que se chama Nos Poços, que foi publicado pela primeira vez no livro O Ovo Apunhalado. Primeiro você cai num poço, mas não é ruim cair num poço assim de repente. No começo mas você logo começa a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a umidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que